Olá, amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, e você que chega nesse momento para assistir o nosso podcast Plena Unção. De volta aqui estamos, eu e pastor Paulo de Moraes, tanto faz, né? Tanto faz. Pai do Senhor, tá tudo bem? Pai do Senhor, pastor, tudo bem. Glória a Deus. Nós terminamos na quarta trombeta, não é isso? Sim. Mesmo? E hoje vamos adentrar na quinta trombeta. Mas antes da gente começar, pastor Paulo, o apóstolo João, que é o escritor que recebeu essa revelação, ele foi aprisionado ou exilado na ilha de Pátimo. Mas ele não morreu na ilha de Pátimo. É um ponto importante esse, hein? É? Sim, com certeza. Continue. Não, eu tô só corroborando com as suas palavras. Então, porque muita gente acha que João morreu na ilha de Pátimo, quando na verdade ele foi um dos únicos apóstolos que morreu de morte natural. É bom se dizer, na cidade de Éfeso. E agora nós vamos para o capítulo 9. Era só essa introdução para dizer de que tudo que acontece na palavra de Deus há um cumprimento fiel e fidedigno daquilo que Deus se propõe. Você é o nosso convidado a continuar conosco nesta viagem do livro do Apocalipse. E a propósito, não estamos aqui de forma profunda, Sim. dissertando, né? Estamos fazendo comentário. O pastor Paulo aqui, de bom grado, que é professor de escatologia, nosso diretor do seminário, e um homem que há muitos anos se dedicou ao estudo do Apocalipse. É contigo, pastor Paulo. Então, pastor Marcos Fernandes e os nossos queridos ouvintes do podcast Plena Unção. Nós estaremos trabalhando hoje no tocante à quinta trombeta. Sim. Capítulo de número 9. Aliás, esse capítulo de número 9 é um capítulo que suscita muita discussão entre alguns teólogos, pastores, etc., erroneamente, porque querem espiritualizar demasiadamente o que está escrito neste capítulo. Sim. Sempre com base na argumentação de que o livro do Apocalipse é um livro altamente simbólico, é um livro que usa muito de alegorias e etc. Sim, é um livro que faz uso de alegorias, de simbologias, etc., mas nós já falamos isso aqui em ocasiões anteriores. Mas sempre tem um significado literal. Esse ponto é importante. E esse capítulo 9 do Apocalipse é um capítulo assim, que ele tem uma linguagem muito forte, muito contundente. Mas, versículo 1: E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Certo. Aí fica aqui a pergunta, quem é essa estrela? Como o senhor mesmo disse, que o nosso podcast é uma coisa assim mais informal e nós não estamos nos aprofundando no conteúdo do livro, até porque senão ficaríamos aqui semanas no mínimo, só falando sobre o livro do Apocalipse. Então alguns defendem que essa estrela aqui é o próprio Satanás. Certo. Não é. Isso é um ponto muito importante. Até porque, quando ele for lançado do céu à terra, Apocalipse capítulo número 12, ele virá acompanhado de seus anjos. Então essa estrela aqui não é Satanás. Outro ponto importante. Essa estrela aqui, diferente daquela de Apocalipse capítulo 8, versículo número 10, que nós mencionamos no último podcast, aqui refere-se a um anjo. A um anjo. A um anjo. Não é literal. Não é literal. Aqui a estrela refere-se a um anjo. Caiu na terra, mas o caiu aqui pode ter o sentido de descer. Não é que ele foi jogado. Porque é um fato bastante curioso. O doutor Evis Carbalossa, que é especialista no livro do Apocalipse, ele deixa bem claro que, à luz do grego,
João não viu este anjo descer à terra. Ele descreve o anjo, mas o anjo já estava aqui. Sim. Ele diz: foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Bem, o abismo é a habitação dos mortos, aparece assim na Escritura, Romanos 10:7. É a habitação dos demônios, aquele texto de Lucas 8:31. Os demônios rogaram ao Senhor Jesus que não os enviasse para o abismo. Sim. Então, Lucas 8:31 é uma prova prática de que o abismo é lugar de habitação dos demônios. Será, de acordo com Apocalipse 20, versículo número 3, o lugar no qual Satanás ficará preso por 1000 anos. Esse fato é muito interessante. E é bom destacar que é um lugar temporário, né? Que depois esses seres serão lançados no fogo eterno. Mateus capítulo 25, versículos 41 e 46. Mas o interessante é o seguinte: o abismo aqui, esta palavra, ela refere-se a um lugar profundo. E como que tendo uma estrada que conduz até esse lugar. Olha. Não diz a Escritura Sagrada o local exato do abismo, mas muito provavelmente ele fique no interior da terra. Geograficamente não dá para descrever. Não, é impossível. Mas tem essa suposição do núcleo da terra, interior da terra. Interior da terra, porque o sentido de abismo é exatamente esse, uma região profundíssima. E sendo que aqui o texto está a referir-se ao poço do abismo. Okay. Então o abismo por si só já é um lugar muito profundo. E o poço do abismo é uma espécie de um lugar mais interior, mais baixo, mais profundo do abismo. Vamos ver um exemplo aqui. As regiões abissais das Fossas Marianas, com mais de 11.000 quilômetros de profundidade. Sim. Esta é a região mais profunda do planeta. Quando eu estava escrevendo o livro Destino Eterno da Alma, eu fiz uma pesquisa. Olha que fato interessante. Os cientistas descobriram, certo, em um certo lugar, quando chega-se ao término dessa profundidade, onde se encontra terra novamente, é uma coisa que à época surpreendeu os cientistas, uma pequena fenda no interior da terra por onde o fogo escapa. Olha. E um fato muito curioso é que eles encontraram ali uma espécie de verme, aquilo que nós chamamos de gusano, de um tamanho maior. E por que eles ficaram espantados? Porque esse tipo de verme, de gusano, ele está ali e com aquele fogo numa temperatura extremamente elevada, e o verme não morre. Como Jesus disse, né? Agora, que a Bíblia diz assim no comentário, indica que o abismo é um lugar de fogo, embora não seja o mesmo lugar que o inferno, o Tartarus e o Jena, ou o lago de fogo. E aí ele continua dizendo, exatamente isso, essa ideia que indica o abismo é um lugar de fogo, embora aqui não seja o mesmo lugar que o inferno, para não se confundir. Sim. Não é? Que foi jogado no fogo do inferno e tal. Então esse abismo aqui é totalmente diferente. Totalmente diferente. A descrição dele, né? Sim, esse é um lugar temporário, né? Temporário. Agora, então a esse anjo, o texto diz, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ora, alguns defendem aqui que este ser aqui então seria um anjo mau. Agora a pergunta: se o senhor fosse o diretor de um presídio, o senhor daria as chaves do presídio a um meliante, a um traficante, um estuprador, etc? Gente, isso não é uma coisa que não tem lógica. Então, como pode esse anjo aqui ser um anjo mau,
se vai se dar a ele a chave do poço do abismo, porque no versículo número 2, ele vai abrir o poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, como fumaça do poço, e escureceu-se o sol e o ar. Então tem aqui uma consequência. Versículo 3. Sim. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Aí é contigo. Então, esse texto por si só, ele é muito, eu diria, muito forte. Ele possui uma linguagem muito veemente. Certo. Porque surgem esses gafanhotos, e o texto diz: foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, esse ponto é extremamente importante, porque alguns querem, conforme eu disse, alegorizar o texto. Sim. Dizer que isso aqui é uma figura de linguagem. Não. Esses seres aqui, eles são seres reais. Um exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus enviou gafanhotos para consumir a vegetação na terra do Egito, foram gafanhotos literais. A diferença é que lá eles consumiram a vegetação. Nós veremos mais adiante que esses gafanhotos aqui não consomem a vegetação. Então, a diferença entre aqueles gafanhotos e esses é que esses aqui são seres demoníacos. Exatamente. Então, olha o versículo de número 4. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Nós estamos falando da quinta trombeta. Da quinta trombeta. Em que toca a quinta trombeta e as consequências do que vem. Sim. Continue, pastor Paulo. Então, a função deles primordialmente será a de causar dor, dano e sofrimento aos homens. Que não tem o sinal de Deus. Que não tem o sinal de Deus. Então, o versículo de número 5. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. 5 meses é exatamente o período de vida de um gafanhoto. Certo. E esse aí é um aspecto interessante. Agora, repetindo. Os gafanhotos, o que é que eles atacam? A vegetação, como está no versículo anterior. Nós lemos o versículo de número 4. Certo. E citamos o exemplo dos gafanhotos consumindo a vegetação no Egito. Agora, estes seres aqui, conforme eu disse, são seres demoníacos. Eles não têm interesse nenhum por vegetação. Agora, e esse ponto é muito interessante. Foi-lhes permitido. Ora, quem concede a permissão? Logicamente, Deus. Lembra que em um podcast anterior o senhor mencionou a pessoa de Jó? O irmão até comentou que pregou uma mensagem dando ênfase de que o maior desgosto de Satanás foi que Deus não permitiu que ele tirasse a vida de Jó. Exatamente. Mas permitiu que causasse sofrimento. Certo. Pronto, aqui. Então, olha só a questão perigosa de querer se alegorizar o texto do livro do Apocalipse. Se isto aqui fosse alegoria, o livro de Jó também teria que ser alegórico. Satanás ali teria que ser um ser alegórico. Quem matou os 10 filhos de Jó? Foi ele. Porque Deus permitiu. Não matou o próprio Jó, como o irmão mesmo disse, porque Deus disse a ele: eu não permito que você tire a vida. Agora, aqui, Deus então dá permissão a esses seres demoníacos para eles atormentarem os homens, está aqui, por um período de 5 meses, é um período definido de tempo. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Serão 5 meses que a morte, que o indivíduo não vai poder pensar. Ele pode até pensar em morrer, se matar, o número de suicídio, dado a ansiedade, dado a depressão, as doenças conhecidas hoje como doenças modernas, né?
que é a depressão, que tem matado e levado pessoas. Agora imagine a intensidade do sofrimento das pessoas atentarem contra a própria vida e a morte não conseguir tragá-las. Um sofrimento impossível de descrevermos exatamente, porque buscaram a morte e não acharão, desejarão morrer. A morte, olha o texto, a morte fugirá deles. A única ocasião na história da humanidade quando a morte estará se recusando a matar. É um paradoxo, né? É como se a morte dissesse: não, eu não quero matar você. Ou seja, não tenho permissão. Quer dizer, eu não tenho permissão para tirar a sua vida agora. Então, olha o versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. O que nós conversamos, quando a Bíblia não está utilizando a linguagem literal, ou seja, mais especificamente o livro do Apocalipse, eu sempre vou enfatizar isso, o próprio livro deixa claro. Quando a linguagem não é literal, o livro deixa claro. Olha, era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Então os gafanhotos, quando João os viu, com que eles se pareciam? A cavalos aparelhados para a guerra. É bom explicar que os cavalos da antiguidade utilizados nos combates, eles por si só realmente infligiam medo. Eles eram treinados para isso. Cavalos selvagens, cavalos de força física, né, descomunal e etc. A gente vê isso nesses filmes épicos que retratam aquelas batalhas sangrentas, sanguinárias, cruéis, e sendo que a realidade sempre supera a ficção. Certo. Aqui está o exemplo. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro. Olha só, como. É uma símile, é um termo de comparação. Então, não são coroas literalmente, mas esses seres, esses gafanhotos, eles têm na cabeça uma coisa que se assemelha a uma coroa de ouro. É semelhante, eles carregam isso na cabeça, literalmente falando. Lembra que no nosso primeiro podcast, quando o senhor mencionou alguma coisa sobre o livro Curiosidades da Bíblia, eu falei sobre a coroa, que ela foi posta na coroa na cabeça do cavalo no qual Mardoqueu montou, e não foi posta na cabeça dele. Aqui nós temos um fato bem interessante. Eles têm alguma coisa na cabeça que carregam, parecidas com coroas, e o rosto como o rosto de homem. Quando nós fizemos algumas lives no período da pandemia, nós fizemos uma live sobre esse capítulo. Foi. Lembra o que o irmão comentou? Rosto de homem, isso diz respeito à inteligência. Coroa de ouro são principados, né? Coroa porque são espíritos dominadores, né? São espíritos dominadores. O cavalo, podemos dizer que representa a força, né? Sim. Que era o sinal máximo de uma guerra de poderio, né? A cabeça como de homem, inteligência. Coroa de ouro são principados, são espíritos, né? De liderança de ouro. Cabelo como das de mulheres. E agora? Pois não. Pergunta interessante. Parece uma pergunta simples que o irmão fez, mas não é. Quando as pessoas querem inserir no texto aquilo que o texto não diz. Acredita que tem gente que comenta que cabelos de mulher aqui está ligado... Não, plural, né? Cabelos estão ligados à sensualidade. Olha só, como num contexto desse aqui, terrível, tenebroso, pode-se pensar em sensualidade. Então, cabelos de mulher, o que o texto diz sobre isso? Nada. Não tem como, por exemplo, eu encaixar nesse texto nenhum tipo de comentário. Simplesmente diz que eles tinham cabelos como cabelos de mulher. E ponto final. Ponto final. Agora, deduzir... Deduzir não dá. Agora, o texto anterior, como o irmão deduziu, aí tem fundamento em outras passagens da Escritura. Esse aqui não. O ponto seguinte, os seus dentes eram como de leão. Aí tudo bem, aí já dá pra gente... Falar da violência. Isto. Por exemplo, em Apocalipse 10:3, o leão é ligado aqui ao terror. Em 9:8 pode-se pensar em ferocidade. Certo.
E em Apocalipse 13, versículo 2, capacidade de destruição. Sim. E mais o que o irmão disse. Aí está corretíssimo. Então, eles têm dentes como de leão, então eles são ferozes. Eles são seres sanguinários, violentos. Então, ou seja, com um instinto assassino, impiedosos. É a descrição destes seres. Os seus dentes, pastor, e ouvintes do nosso podcast, são dentes literais. Certo. Couraça de ferro fala de resistência. Sim. De blindagem. Sim. Né? Exatamente. São seres imbatíveis. Imbatíveis. Então é isso aí que essa definição. O livro de Joel descreve daqueles gafanhotos do capítulo 2 que eles tinham, que as armas não podiam matar eles, que eles pulavam por cima das casas, se jogavam em cima das lanças e elas não os matavam. No capítulo 2 de Joel fala do enxame de gafanhotos. Sim. Né? E faz até um paralelo com essa passagem aqui. Faz sim. Mas vamos lá, prossiga. Couraças de ferro. O ruído das suas asas era como o ruído de carros. Porque os carros da antiguidade, aqueles carros de combate puxados por cavalos, quando eles vinham sendo guiados, né, pelos soldados, exército contra exército, então muitos carros ao mesmo tempo puxados por cavalos, eles faziam realmente um barulho infernal, porque eram muitos carros, os cavalos trotando, aquelas rodas enormes, Sim. sacolejando os carros, então aquilo era um barulho realmente ensurdecedor. Então daí a expressão que João utiliza aqui, o ruído das suas asas era como o ruído de carros. E asas aqui são literais. Esses seres, eles têm asas. São seres grotescos. São seres demoníacos. Aí, o que nós conversamos a semana passada aqui, fora do tempo de gravação. Se uma pessoa faz uma pesquisa rápida na internet sobre os seres que vivem nas regiões abissais, são seres extremamente esquisitos. O senhor até trazer as fotos. Cadê o Andrezinho? O Andrezinho. Eu não mandei para ele, para o irmão André também, devia ter mandado. Cadê? Ao menos a da pulga. Será que é só da pulga? Da pulga. Vai aparecer bem? Vamos ver se coloca aí. Vamos colocar bom, vai aparecer. Só essa. Isso. Olha só. Depois o Andrezinho, a gente vai digitar, vai colocar na tela. Mas está dando para enxergar bem? Então, não, se fosse uma pulga do tamanho de um ser humano, olha que ser. É um monstrengo. Monstro extremamente estranho. Já pensou, por exemplo, meia-noite, uma pessoa se encontrasse num lugar escuro com um ser como esse, com 2 metros de altura? Então, por que a pessoa não consegue acreditar que a descrição que João faz destes seres demoníacos seja literal? Se nós já temos exemplos de sobra na natureza de seres extremamente esquisitos. Eu, como gosto muito do mundo animal, quando eu vejo isso lá na internet, esses seres extremamente esquisitos, eu fico me indagando, por que Deus criou essas coisas tão estranhas? Tem um porquê, né? Tem um porquê. Tem um propósito. Tem um propósito. A mesma coisa é isso aqui. A descrição que esse texto está fazendo desses seres horríveis, com essa aparência grotesca. Então, inclusive com asas. Vamos prosseguir agora o versículo de número 10. E tinham cauda semelhante a dos escorpiões. O versículo 10. Tinham cauda semelhante a dos escorpiões e o aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Por 5 meses. Sim. Olha que fato interessante. O aguilhão era uma espécie de vara, né? Chegava a medir até 3 metros de comprimento, com uma ponta de ferro. Então, tanto servia, por exemplo, para tocar boi, né, para fustigar, né? Fustigar o aguilhão, exatamente. Olha aqui que coisa terrível.
Então, eles têm uma cauda semelhante à dos escorpiões, a cauda parece com a do escorpião, e ainda tem, aí quando chega ao término da cauda, ao finzinho, aí tem uma espécie de aguilhão, quer dizer, uma ponta enrijecida, porque isso será utilizado para quê? Para causar dor e sofrimento nos homens. E o poder está aqui para danificar os homens por 5 meses apenas. Meu Deus. 5 meses de intenso sofrimento. Agora imagine os seres humanos se deparando com esses seres demoníacos. E um ponto importante a destacar. E isso porque nós não estamos considerando, que chegaremos ao Apocalipse 12, falaremos sobre isso, que Satanás ele será lançado na terra e estará aqui com os seus anjos caídos. Meu Deus. Também. Pastor Paulo ri, mas é sério. É sério. É de chorar, meu irmão. É de chorar. Continue. O versículo 11. E tinham sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Os dois têm o mesmo significado. Que era o destruidor. O destruidor. Agora só um ponto aqui rápido. Veja que... Pode continuar. Posso continuar? Pode. Vejamos o seguinte, estes seres aqui, os gafanhotos, são demônios, mas quem lidera é um anjo. Sim. E esse é um ponto importante. A palavra para anjo no Novo Testamento é uma, para demônio é outra. Por exemplo, em Marcos 16, Cristo disse, em meu nome expulsarão os demônios. Ele referiu-se a demônios. Fato. Quando chega em Mateus 25, ele diz que dirá um grupo de pessoas, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, ele preparado para o diabo e os seus anjos. Não diz os seus demônios. Então Cristo diferenciou. Demônio expulsa. Tá claro no texto, Marcos 16. É a mesma coisa aqui. Aqui esses seres são demônios, mas quem lidera é o anjo do abismo. Então, esse anjo do abismo, porque o texto diz rei, com R minúsculo, é lógico? Sim. Ele é o rei desse lugar. Ele que reina ali. Está aqui no claro. Ó. E tinham sobre si o rei, o anjo do abismo. Ele é quem os lidera. Que coisa terrível, hein? Agora eu fico imaginando quão terrível e maligno é esse anjo do abismo, que não tem nada a ver com Satanás. Porque esse aqui está no abismo. Está no abismo. E Satanás, ele habita no segundo céu. Judas fala dos anjos em prisão, né? Dos anjos caídos em prisão, né? Judas 6. Da terça parte que se rebeliou juntamente com ele, né? Sim. Porque a centralidade, quando a gente fala do inferno, está só numa figura de um ser que é o diabo. Mas, na verdade, tem os anjos caídos juntamente com ele. Essa observação é importante. Essa observação que o senhor fez, porque na maioria absoluta das vezes só se fala sobre o diabo. Só como se ele representasse, aliás, exclui-se a possibilidade dos demais que com ele foi arrastado. Exato. Não é? É importante dizer para você que está em casa, nos assistindo no podcast, que essa interatividade, e eu me sinto muito à vontade, porque também o senhor abre assim umas janelas de raciocínio que dá para a gente cooperar. Mas aqui o senhor que é o mestre na escatologia. Vamos lá. Então estamos fechando, né? Estamos. Então fechamos nesse ponto, Apocalipse capítulo 9, a quinta trombeta. Só o 12 para lermos o último versículo desse bloco. Passado é já um ai. Isso aqui, nós estamos fechando a quinta trombeta. A quinta trombeta. Vamos lá. Passado é já um ai. Então, o primeiro ai são esses seres demoníacos que saem do abismo para atormentar os homens por 5 meses. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então, vamos lá. Versículo... Vamos para a sexta trombeta? Sexta trombeta. Versículo 13. O senhor pode ler. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus.
verso 14, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Aqui são 4 anjos caídos. Certo. Falando novamente, o do número 11, né, do número 11 que eu digo, o versículo 11, o anjo do abismo, certo. É 1. Agora aqui no versículo 14, nós temos mais 4 anjos caídos, então só aqui temos 5. Certo. No versículo 15, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados. Como Deus é organizado? Para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Meu Deus. No primeiro ai, esses seres demoníacos apenas atormentam os homens por 5 meses. Certo. Não tem permissão de matar. Versículo 5. Agora, o juízo de Deus, ele como é crescente, agora estes seres, eles terão permissão para matar. É um juízo progressivo. Progressivo. Certo. Progressivo. E é bom deixar bem claro, o texto diz, novamente, o versículo 15, o finzinho, a fim de matarem a terça parte dos homens. Nada existe de alegórico nesse texto. O texto é literal. O que eu fico impressionado é como muitos irmãos em Cristo, porque são muitos, não são poucos, eles tentam mudar o sentido da Escritura com argumentações fora do texto. Eu lembro que o Erasmo de Roterdã, ele censurou o Martinho Lutero, dizendo que o Martinho Lutero ele tinha ideias muito humanizadas acerca de Deus. E acontece hoje nos dias atuais, com alguns pregadores, pastores, eles têm uma ideia humanizada de Deus, eles querem trazer Deus para o entendimento deles. Não, o texto é bem claro, a fim de matarem a terça parte dos homens. Lá em Apocalipse capítulo 6, já temos ali a morte de 1/4 da população da terra. Agora aqui teremos a morte de mais 1/3 da parte dos homens. E é um ponto interessante o versículo 16, o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. 200 milhões. Aí eu ouvi hoje um pastor, em um podcast, ele mencionando aqui esta cifra, aí falando sobre exércitos, por exemplo, da China, da Rússia e etc. Não, hoje pode se computar 200 milhões. Mas esses 200 milhões aqui não são homens, soldados. Nós veremos nos versículos a seguir que estes seres aqui, eles também são seres demoníacos. Certo. E o texto é bem claro, não se pode dizer que o número é simbólico. Olha o final do versículo 16. E ouvi o número deles. E ouvi o número deles. Se ele ouviu, como pode ser simbólico esse número? Ouvi o número deles. Ouvi, a voz disse, vamos parafrasear o texto, João vai escrever, então ouça, 200 milhões. Meu pai. Versículo 17. E assim viu os cavalos nesta visão. Veja que no texto anterior que nós analisamos, no primeiro ai, são só os gafanhotos. Aqui nós vamos observar que são cavalos e cavaleiros. Verso 17 novamente. E assim viu os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. Mas aqui deve-se entender a cor. Sim. Inclusive, eu consultei hoje outra tradução da Escritura para não cometermos erro. Então, o que o texto está a dizer é que as couraças, elas são coloridas. Elas têm cor de fogo, de jacinto, que é uma cor alaranjada, e de enxofre. Então, eu acho interessante que essas couraças que esses seres infernais utilizam, elas têm uma couraça de 3 cores. A couraça é colorida. Olha aí.
Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa quieto. Vem com o meu podcast, estamos gravando, né? É verdade. Continue. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Eu volto a dizer, quando é uma linguagem figurada, a escritura deixa claro, a cabeça dos cavalos é literal. Agora, o formato desta cabeça, ela se parece com a cabeça de leão. Se parece. E de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Fato bem interessante. Versículo 18. Por estas 3 pragas, quer dizer, fogo, fumaça e enxofre, foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. É o que nós já explicamos aqui anteriormente. O livro do Apocalipse, ele é autoexplicativo, ele fala por si só. O que está no versículo de número 17, o 18 explica. Verdade. Claramente. E o 19, só para cooperar, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à serpente. Sim. Tem cabeça e com ela danificam. É um texto amedrontador. Já pensou? E o que eu acho curioso nesse texto é que os cavaleiros, eles só cavalgam os cavalos. Quem comete as mortes são os cavalos. Pastor, muito interessante. Agora, o poder dos cavalos está na boca, porque da boca deles se expele, né, fogo, fumaça e enxofre. Olha que coisa medonha. Mas como se fora pouco, a cauda é semelhante à serpente. É um quadro descritivo, eu diria aterrorizante, porque essa cauda é semelhante à serpente, mas ela tem cabeça. Na cauda desses seres existe uma cabeça. Além deles expelirem fogo, fumaça e enxofre, eles danificam, ou seja, eles causam sofrimento aos seres humanos também com a cauda. Agora o versículo de número 20. Vou pedir para o senhor ler. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Não, está dizendo que não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladroices. Apesar de todo esse sofrimento, sim, de todo esse caos causado por esses seres, os homens parecem ter enrijecido, endurecido a ponto de não se arrepender. Correto. No podcast passado, esse assunto foi abordado. Eu lembro que o irmão até indagou, né, para alimentarmos aqui a nossa conversa. Mas por que Deus vai castigar os seres humanos no nosso diálogo? E que, até onde eu me lembro, aí nós até comentamos, lá mais adiante, inclusive, nós veremos isto, a perversidade do ser humano, né? E aqui está a prova, porque Deus quer chamar essas pessoas ao arrependimento. Mesmo com esse juízo de Deus sendo derramado, mas a intenção de Deus ainda é que estes seres, estas pessoas se arrependam e se voltem para Ele. Porque mesmo executando o juízo, mas o amor e a misericórdia de Deus estão presentes. E olhando por um lado, de todas essas atrocidades que vão acontecer, parece que a gente congela a ideia de que isso está acontecendo sem ser consequência. Tipo assim, um Deus maravilhoso, o senhor falou romantizar a Deus, um Deus maravilhoso, como é que Deus está punindo o homem? Aí esse versículo que o senhor acabou de ler, que eu li, na verdade o homem está recebendo a paga pelos seus atos. Sim. Porque eles abandonaram por completo Deus e preferiram adorar os demônios e cultuar
Como hoje é tão natural e tão normal as pessoas fazerem apologia do demônio e que tal, que não tem, e não... eu não quero servir a Deus, não quero saber de igreja. Correto. Então, vai receber o quê? Correto. Não é? E isso, diante de um quadro tão aterrorizante como esse aqui, os gafanhotos, que torturam por 5 meses, agora surgem esses outros seres, esses cavalos infernais, montados por cavaleiros. Olha que coisa medonha. E o que ocorre? Estes seres, agora, os cavalos e os cavaleiros, eles matam 1/4 da população. E os que não morrem não se arrependem. Provavelmente, como são 4 anjos que lideram esses 200 milhões, repetindo, 200 milhões, certo? De cavalos montados por seus respectivos cavaleiros. 200 milhões. Provavelmente, como são 4 anjos, cada anjo lidera um grupo de 50 milhões. Porque são 4. Não dá para nós imaginarmos a intensidade do sofrimento e olha quanta gente morre. No entanto, as pessoas não se arrependem, as que sobrevivem não se voltam para Deus. O versículo 21 que o senhor leu, não se arrependem dos seus homicídios, assassinatos. Um ponto importante aqui, nem das suas feitiçarias. Olha que coisa nós encontramos aqui. A palavra no grego é farmakeia. Certo. Que está ligada a drogas, inclusive é um fato bastante curioso. Quando alguém quer comprar algum remédio, vai na drogaria. Correto? Drogaria, o nome já diz tudo. Agora, sabe o que a palavra feitiçarias aqui também ela indica? Uso de drogas. Literalmente. Certo. Não apenas essa questão de, por exemplo, de se envolver com invocação de demônios, magia negra e etc. Mas a palavra feitiçaria, no grego, ela está ligada também ao uso de drogas. Por quê? Porque a droga, ela é um alucinógeno. Ela tira o ser humano do seu comportamento normal, não é? Transporta-o para uma condição de alguém que perdeu a capacidade de exercer controle sobre si. É como se a pessoa não está mais conseguindo fazer uso de suas faculdades mentais, ela já não age mais de forma racional. Então isso aqui é um texto muito interessante, porque existem aquelas pessoas que defendem a legalização das drogas. Aí houve até uma votação lá no Supremo. Pois é. Em que há 4 votos favoráveis, enquanto nós aqui estamos gravando esse podcast, para dizer que eles estão querendo legalizar, descriminalizar, a palavra é essa, descriminalizar o uso das drogas e também o aborto. São temas que eles estão agora mesmo sabendo que todo tipo de males para a sociedade, o que eles acham que é de livre acesso, fazer até com que uma criança de 14 anos que resolva mudar de identidade, eu não posso falar muito mais claro, porque senão nosso vídeo pode cair, né? Então a gente tem que falar de forma simbólica aqui, mas estão atentando, nada mais é do que uma mentalidade de demônios, ensino de demônios que estão aí gerando um coração entenebrecido, fechado, do homem não se voltar para o Criador. Exato. Então isso fica bem claro aqui, feitiçaria está ligada também ao uso de drogas, que é uma questão a ser considerada. Um cristão, ou seja, alguém que está em Cristo e não se posiciona contra este tipo de coisa, está traindo o próprio sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário. Porque, eu volto a dizer, o texto aqui, ele é claro com relação a isso. Feitiçarias também, isso está ligado ao uso de drogas. Até porque drogas
Isso não são coisas novas. Isto existe desde a antiguidade mais remota. Apenas se aperfeiçoa, né? O produto, ou surgem novos produtos, manipulações e etc. Mas essa questão do ser humano drogar-se, isso existe desde sempre. Mas enfim, nem da sua prostituição. Agora a palavra aqui melhor é fornicação. Certo. Porque a fornicação, inclusive, ela está ligada a todo tipo de prática de ordem sexual, em sua completude, em sua totalidade. A prostituição ela era ligada mais especificamente ao tráfico comercial do sexo. Então a palavra aqui mesmo é fornicação. Então ela tem um conteúdo assim bem mais abrangente. Não é? Aí entra, por exemplo, quando se fala em fornicação no contexto do Novo Testamento, se fala em bestialidade, relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo, relacionamento sexual de duas pessoas não casadas legitimamente e etc. E foi a palavra que Cristo empregou quando ele falou sobre a questão do divórcio, não sendo por causa de prostituição, é uma tradução errônea. E na verdade nem adultério, que a palavra é moicheia. O que o Senhor Jesus empregou foi a palavra porneiai, que é fornicação. Porque a fornicação, ela engloba inclusive o próprio pecado do adultério também. Então, quando se fala no contexto do Novo Testamento de adultério, o Senhor Jesus classificou isso também de fornicação. Então a palavra fornicação no Novo Testamento ela é muito forte. Ela é abrangente. Pastor, é muito abrangente. Muito interessante isso. E nem das suas ladroices. Fecha aqui. Ladroices aqui são os pequenos furtos que existe desde sempre. Pequenos furtos. Né? O sujeito pega uma caneta que não pertence a ele. Não, só R$2, não vai fazer diferença nenhuma. Então ladroices aqui está ligado aos pequenos furtos, não são os grandes furtos. A tudo aquilo que é fora do habitual, fora do normal. Sim, porque as pessoas tendem a pensar que Deus não considera essas coisas. Ou acha que um pecadinho, um pecadão e um pecado... Não, esse pecadinho não tem. Um roubo pequeno. Sim. É? Então esse texto ele condena isso. Bem que na natureza do nosso país fica muito difícil também a gente ver a questão da justiça, porque... há um que está sendo punido porque roubou, né, ou furtou uma pequena coisa, enquanto que o outro furtou um país inteiro e aí assume uma cadeira do mandatário da nação. É difícil da gente entender até que ponto essa justiça que Isaías diz que a justiça dos homens é como trapo de imundícia. Confiar em quem? Na altura do campeonato, como um traficante ou um delinquente vai ser punido e ser sentenciado e aceitar essa tal justiça que funciona só para uma classe de pessoa que não tem um bom advogado, que não tem posse para pagar esse advogado, enquanto aquele menor delinquente, o que não justifica. Sim. O erro em nenhum momento se justifica, que seja ele grande, pequeno, não se justifica. Mas nós vivemos num país desigual, em que a justiça ela serve e trabalha em favor do delinquente, não do cidadão de bem. Se você paga as suas contas em dia, o indivíduo que coloca o pardal das multas, o carro que é vendido, o carro, bom, perfeito, mas o governo não trata das estradas, que não cuida da segurança e que o cidadão paga triplicadamente e é penalizado por ter um carro zero, por trafegar numa estrada que é exatamente uma pegadinha para ele ser punido por andar com o carro numa velocidade, diferente de em outros países que você vai. Na Europa, por exemplo, tem uma pista, 6 pistas. O indivíduo quer andar em alta velocidade sem limite. O outro está aqui 200, 150, está aqui 120, 110, 80 e velocidade menor. Então você não tem problema. Você vê que a cultura é diferente. O indivíduo ele só vai ser penalizado se ele quiser. Aqui não, parece que
a coisa já trabalha mesmo a fim de penalizar. Nós estamos falando sobre isso. Então, continue. Essas aí são as ladroices. As ladroices. A Escritura Sagrada é um livro muito polido, muito educado, né? É verdade. Ladroices. Agora, quem furta é ladrão. Então, não tem outra expressão. Eu poderia usar a palavra larápio, mais polida, né? Mais assim, mais fina. Porém, não pode falar. Vez por outra. Eu não estou falando só de 9 aqui. Quem rouba, né? Quem rouba. Entendeu? Exatamente. É ladrão meter a mão no dinheiro alheio. Daí, vamos concluir então da seguinte forma: se Deus não existisse, como algumas pessoas, não é? Acreditam, onde estaria a moral? Onde estaria a moral? E quando é que estas pessoas que cometem todas essas atrocidades e nunca se arrependem seriam punidas? Nunca. Então há necessidade da existência de um Deus. Como já disse alguém, se Deus não existisse, os homens teriam de criar um. Porque ele é o juiz moral do universo. Então qual é a nossa esperança? Eu almejo por esse dia que todos estes que nos surrupiam, que nos roubam, que nos injustiçam, serão sentenciados pelo Senhor Jesus, o meigo Rabi da Galileia, e lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Pode ser favorecido pelo Supremo, por quem quer que seja, pode dizer que não fez, pode ter o melhor advogado, pode ter o dinheiro que for e falar assim: olha, eu não fiz nada, mas a justiça divina não deixará impune. Não. Deus não tem o culpado por inocente e Deus não tem o inocente por culpado. Deus é um Deus justo e perfeito. Pastor Paulo. E outra coisa, só mais um detalhe. E o senhor sabia que a Escritura ela é clara ao dizer que Deus não aceita suborno? É verdade. Deus não aceita suborno. Ele é insubornável. Glória a Deus. Que bênção. Bom, gente, chegamos aqui ao final da sexta trombeta. Sexta trombeta. Porque a sétima trombeta nós vamos começar. Nós ainda estamos na sexta. A sexta vai até o versículo de número. Deixa eu ver. Nós vamos até a sétima trombeta começa no capítulo 11, versículo 14. Ela vai só no capítulo 11, então nós ainda 14, temos versículo 15. Na sexta trombeta nós ainda temos assuntos pela frente para falar. Sim. Temos as duas testemunhas, não é? Exato. Tudo isso dentro desse contexto. E as outras coisas que vêm aí. O templo de Deus em Jerusalém, são dominados pelo anticristo, tudo isso na sexta trombeta. O assunto é vasto. Então nós vamos dar uma pausa aqui. Sim. E voltaremos no próximo episódio, a série Apocalipse. Então estou aqui com o pastor Paulo Moraes, professor do seminário e também teólogo, professor de história. O homem tem um cabidal, tem quantos livros escritos? 6. 6, diga o tema. Eu tenho o primeiro, Curiosidades da Bíblia, volume 1. Vai depois, relançar? Pretendo relançar. Sim. Destino Eterno da Alma. Demônios, os Gênios do Mal. Obreiros Feridos, Jesus e a Plena Obediência e a Igreja de Laodiceia. Estes dois últimos, Jesus e a Plena Obediência e a Igreja de Laodiceia, se a pessoa quiser, pode comprar através da Amazon, site da Submarina, Americanas, Magazine Luiza e etc. Isso? Que é isso, varão? Pastor Paulo não tá fraco não, tá vendo? Não. Amigo, muito obrigado. Uma vez mais. Pastor, até paz. o próximo programa. Ok. Estamos aqui, Andrezinho, obrigado. Cauã, obrigado. E a você, na nossa audiência, você compartilha, deixe seu like, escreva uma mensagem, que Deus te abençoe e até o próximo podcast. Fiquem na paz.
Paz.